Nosso vídeo essa semana vai ser referente à nossa recuperação paralela. Então, a gente vai rever alguns pontos da função afim, que foi o assunto do nosso bimestre passado, certo? Então, a gente vai ver alguns pontos para vocês realizarem a atividade e recuperar a nota de vocês. Vamos lá. O primeiro ponto, a gente vai ver a questão do valor da função. O que é isso? É eu calcular um determinado valor para aquela função. Como eu faço isso? A questão sempre vai me pedir um valor tal para uma determinada função. Então, eu coloco esse valor que ele está me pedindo, trocando pelo x. Então, aonde tem um x, aqui, ó, na função, o exemplo aqui, dada a função f de r em r, tá o que f de x é igual a 5 menos x. Calcule. Então, aqui ele pediu 3 itens, né? O item A é f de 0. Então, esse 0 aqui, ó, eu vou trocar esse x pelo 0, certo? Depois, vou trocar por 3 e depois por 1/2. Então, eu vou achar o valor, né? Quanto é que vale essa função, de acordo com esses valores que ele está me dando, certo? Então, não tem segredo, não é nada demais, né? Vocês fazerem esse cálculo, encontrando o valor da função. É só trocar esse x pelo valor que ele está lhe dando aqui no item, tá bom? Então, vamos resolver aqui. Eu coloco 5 menos 0. 5 menos 0 igual a 5. Achei o meu primeiro valor da função. Depois, 5 menos 3, ó. Ele está me dando o valor 3, né? Então, 5 menos 3. Cuidado que se ele lhe der um valor negativo, você tem que fazer o joguinho de sinal, certo? Então, 5 menos 3, 2, ok? O próximo valor, 1/2. Então, 5 menos 1/2. Aqui, nós temos que fazer o MMC, tá bom? Embaixo do 5, eu não tô vendo ninguém aqui, né? A gente diz que vale 1. Então, aqui é 1 e aqui é 2. Então, o MMC entre eles dois vai ser 2. Então, ó, coloca um traço aqui, né? Que é referente à fração que eu vou calcular agora. E o 2 aqui, que é o meu MMC. Aí, eu faço aquele processozinho, ó. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 5, 10. Aí, ó, esse sinal de menos, coloca aqui. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Então, ó, 10 menos 1 igual a 9. E repete aqui embaixo, ó, o 2, que é o MMC, né? Então, se ele me deu um valor em fração, eu deixo o meu resultado na fração. Ah, mas o valor aqui da fração dá para dividir um pelo outro e dar um valor exato. Pode calcular, beleza, é perfeito, tá? Pode resolver. Mas aqui, né, não vai dar um valor exato, vai dar um decimal, né? Então, a gente deixa a fração, ok? O próximo ponto é a gente encontrar a raiz ou zero da função, né? Não é nada difícil, tá? A gente tem, né, duas maneiras bem simples de resolver isso aqui.
para calcular o zero ou raiz da função, a gente sempre pega a função, ó, igual a zero. Mas a gente também pode, né, algumas vezes, economizar alguns passos e aplicar nessa regrinha aqui, ó, x igual a menos b sobre a. Detalhe, só dá para utilizar nessa regrinha aqui, ó, se for realmente uma função afim, tá certo? Se for uma função do segundo grau, né, ou outra, não dá, tá? Então, a gente vai ter que utilizar igual a zero. Eu vou fazer aqui essa das duas formas para vocês verem como, né, qualquer uma das duas regras que vocês utilizar dá certo, tá bom? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, f de x igual menos 2x mais 8. Eu vou usar primeiro essa regrinha aqui, ó. Esse x é esse que tá aqui, ó, certo? Esse menos 2 aqui é o valor do a, certo? E o 8 é o b. Sempre esse número que não, né, na função afim, ó. O número que acompanha o x é o a e o número que não tem x é b, certo? Então, vamos calcular. Fica x igual a menos, tá aqui a regrinha, né, do menos, ó. Então, eu tenho que colocar esse menos aqui, tá? Então, fica menos, aí aqui, ó, 8 dividido, ó, cuidado que o a aqui, ó, está negativo. Então, ele vem pra cá pra baixo também, tá? Menos 2, ok? Então, ó, joguinho de sinal, menos com menos vai dar mais, né? 4 dividido por 8 dividido por 2 dá 4. Então, x igual a 4. 8 dividido por 2, 4. Ok? E aqui, se eu quisesse igualar a zero, ó, 2x menos 2x, né? Menos 2x mais 8 igual a zero. Aí fica, ó, menos 2x igual a menos 8. Ó, o x aqui não pode ser negativo. Então, a gente multiplica por menos 1. Ó, multiplica por menos 1. Então, menos com menos dá mais. Então, fica 2x igual menos com menos mais dá 8. X é igual 8 dividido por 2, 4. Ó, x igual a 4. Ó, deu a mesma coisa, certo? Aqui, né, se a gente iguala a zero, então a gente faz uns passinhos a mais, né? Quando você pega essa regrinha aqui, ó, x igual a menos b sobre a, você, ó, já ganha tempo e de cara, né, no máximo 2 passinhos, né, você já encontra o resultado. E aqui, ó, a gente trabalhou um pouquinho mais, certo? Então, se vier uma função afim, ó, já normalzinha, né, então é mais prático você pegar logo de cara essa regrinha, certo? Mas se não for, você tem que fazer essa daqui, ó. Pega a função igual a zero, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Aqui eu coloquei um, ó. Determine as raízes, né? Então, aqui, ó, f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, aqui, como vem x ao quadrado, não é uma função afim, é uma função de segundo grau, uma função quadrática, certo? Então, aqui, eu tenho que utilizar essa regrinha, ó. Pegar a função e igualar a zero. Não dá para fazer por aquela x igual a menos b sobre a. Não dá, tá? Então, aquela só dá para utilizar se for realmente a função afim, tá bom?
Então, aqui, para mim achar, né, os zeros da função, as raízes da função, aqui no caso, no enunciado, ele está pedindo as raízes. Então, eu vou calcular delta e Bhaskara, porque aqui, ó, eu tenho uma equação do segundo grau, tá? Ó, x ao quadrado é a equação do segundo grau. Então, primeiro eu tiro os valores dos coeficientes. Quem são os coeficientes? O valor de A, B e C. O A é o x ao quadrado aqui, ó, como ele tá só, né? A gente disse que vale 1. O B, ó, menos 4, que é esse número que acompanha o x. E o C é o número que não tem x, que vale 3. Então, ó, delta, aquele triângulozinho, né? Que todo mundo conhece. É igual, professor, eu não lembro mais a regra. Vamos lá. B ao quadrado menos 4 AC, que é 4 vezes A vezes C. Ó, esse B tá bem aqui, ó, tá negativo, então eu uso um parênteses, porque eu tenho que colocar esse quadrado aqui, tá? Então, fica menos 4, fecho o parênteses, coloco o quadrado aqui, ó. Só precisa desse parênteses se ele vier negativo, tá? Aí, menos 4, aí o pontinho de vezes, o A, ó, vale 1 e o C vale 3. Então, vezes 1 vezes 3. Aqui, ó, menos 4 vezes menos 4, 4 vezes 4, 16, né? Menos com menos, mais. Então, fica positivo. 16 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Ó. Então, o delta aqui é igual a 16 menos 12, 4, né? Se eu encontrei o delta e eu sei que o delta tem raiz, eu continuo. Se eu achar o delta e eu ver que ele não tem raiz exata, então eu paro por aqui, tá certo? Mas o 4 a gente sabe que raiz de 4 é 2, né? Então, a gente continua, certo? Então, vamos lá, fazer, ó, x', né? E o x, duas linhas. Quem é a regrinha do x? Linha e x, duas linhas. Menos b mais raiz de delta sobre 2a, que é 2 vezes a. Ó, eu sei que aqui o b é menos 4, então eu faço o joguinho de sinal, porque na minha regrinha aqui já tem um menos. Então, menos com menos dá o quê? Mais. Então, fica 4 mais raiz de 4, né? Mais raiz de 4 dividido por 2 vezes 1. 4 mais 2, né? Que é a raiz de 4. 4 mais 2. Sobre 2, que 2 vezes 1 é 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, achei a minha primeira raiz, certo? A segunda raiz é o x, duas linhas, né? Ou então, x, linha, né? Que tem alguém, às vezes, que fala assim, x, linha. Então, fica menos b menos raiz de delta. Olha que aqui eu usei o mais, né? Aí aqui já é o menos, ó, né? A delta sobre 2a. Muito cuidado com o joguinho de sinal. Aí fica igual. O b, ó, tá negativo, então menos com esse menos daqui fica mais, né?
Então, 4 menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Então, 4 menos 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, as minhas duas raízes que eu encontrei, ó, 1 e 3. Então, ó, conjunto solução é igual, abre-se uma chave, aí, ó, 1 e 3. Fecha a chave. Certo? Então, aqui, quando acontecer, né, dele pedir raiz ou zero da função e ele lhe der uma função que o x for elevado a 2, então você tem que igualar a função a zero e calcular essas duas regrinhas, delta e bhaskara, tá certo? Aí os dois valores que você encontrou, você coloca aqui no finalzinho, que é a resposta que ele está pedindo. Pra gente finalizar, tem outro exemplo, né? Do mesmo jeito, ó, a raiz da função que ele está pedindo. Então, aqui, ó, é uma função afim. E y, porque pode, né, vir ou f de x ou y, a mesma nomenclatura, né, vai ser função afim, certo? Pode vir f de x, como foi o exemplo que a gente acabou de fazer, como também pode vir y, igual a 5x mais 3. E aqui a gente vai fazer aquela regrinha mais prática, né? A primeira que eu expliquei, ó. Se é uma função afim, então eu pego, ó, menos b sobre a. E eu encontro, né, o resultado dessa raiz mais rápido. Então, x é igual, como a minha regrinha tá negativa, eu coloco, tá? Se aqui viesse menos, eu faria o joguinho de sinal, mas aqui não é o caso, né? Então, fica menos 3, né, que é um número que não tem x, que é o valor do coeficiente b, e 5, que é o a. Então, fica aqui, ó, foi bem prático, né, de cara a gente já encontrou o resultado. A raiz da função y igual a 5x mais 3 é menos 3/5, 3 sobre 5, tá? Então, gente, nosso vídeo foi isso, né? Assistam e boa atividade, resolvam as questões com calma e com muita atenção. Beijão!